traquitana sobre a máquina de escrever. Grandíssima invenção. Vai ser uma traquitana muito emocionante. Falas de marcas de máquinas ou não? Tudo porque eu e Pedro Ribeiro não ensaiámos Mas é assim um que é. diálogo que temos e que é épico. Falas de marcas de máquinas no... Falo. Ok, então não vou dizer nada. Cala-te, pá. Já me calei, Cala-te, pá. Cala-te, calei. cala-te, pá. Eu cresci ao som da máquina de escrever do meu pai, que era uma Olympus, toda pipi. Era o modelo da Olympus, não é? Design moderno. Hã? Era o modelo da Olympus, aparecia lá por baixo, toda pipi. Era toda pipi. Olympus toda pipi. Há de haver pessoas que tenham Olympus toda pipi em casa. As Olympus toda pipi agora estão caríssimas. Aquilo tinha um design moderno, mas tinha um funcionamento à antiga. O som era insuportável. Mas como o meu pai escrevia todos os livros e artigos de história de arte na sua fiel Olympus, o som, que era este, o som acabou por se tornar uma espécie de banda sonora para quase tudo, até para dormir. O meu pai gostava de escrever à noite e, à partida, isso teria tudo para dar cabo do sossego de uma casa. Mas, estranhamente, este som embalava-me. É claro que, talvez, eu não dissesse a mesma coisa se o meu quarto fosse mais perto da sala, onde ele escrevia. Mas isto embalava-me e, durante o dia, proporcionava grandes momentos de entretenimento. Nomeadamente quando eu tentava criar bonecos usando caracteres da máquina. Não sei se vocês faziam isto, mas tão clássico. dava para fazer soldadinhos com um set e não sei o quê. Mas havia também entretenimento quando as minhas avós iam lá à casa e quando se vivia um ambiente de suspense. O meu pai caía no erro de pousar a máquina de escrever no sofá quando não a estava a usar e, invariavelmente, uma das minhas avós sentava-se em cima dela sem reparar que a máquina lá estava. Mas isso podia alajar. E muitas vezes o meu pai demonstrava ter uma rapidez de super-herói quando se apercebia da catástrofe iminente e, no último segundo, conseguia extrair a máquina de debaixo da sombra da minha avó, antes dela se sentar. Noutras, a hecatombe sucedia e a tarefa de desencavalitar aquelas pataletas umas de cima das outras era dura. Eu peço desculpa pelo uso da palavra pataleta, que eu não me lembro como é que se chama aquilo. Como é que se chama aquilo? É a coisa. É a coisa que tem as letras e que passa na página. Sim, é isso. Pois. A máquina de escrever foi inventada por Latham Scholes, editor de imprensa americano da segunda metade do século XIX. Ele inventou a máquina de escrever com um propósito muito simples, apenas para numerar páginas. Ou seja, a primeira máquina de escrever que apareceu basicamente só tinha a fila dos números, não tinha mais nada. Cá está Latham Scholes a usar a máquina quando é interpelado por um amigo, o advogado e inventor amador Carlos Glidden. Olá, sou Latham Scholes, o inventor da máquina de escrever. Estou neste momento, de facto, a numerar páginas. Ora, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Olá, Latham! Ora viva, Carlos, ora viva! Carlos Glidden? Glidden, é isso? É o nome do teu amigo. Advogado e inventor amador. E a profissão também, sim. Pois, estava aqui a numerar páginas usando esta máquina que inventei e a que chamei máquina de numerar páginas. Boa. Parece, hein? Boa, o nome fica no ouvido. Eu não sei se máquina de numerar páginas é suficientemente explícito sobre a função da tua máquina. O que é que ela faz ao certo? Ora bem, ela, não sei se já disse, ela numera páginas, não é? E mais? Não, basicamente é isso, põe números, não é? Onde? Em páginas. Páginas onde põe? Em números, pá. Então máquina de numerar páginas parece-me adequado, sim. Posso continuar? Força. Bom, 62, 63, 64... Estava aqui a pensar, isso de numerar páginas é giro. Pois. Porque carregas nas teclas e nas páginas aparecem números. E se acrescentasses umas teclas com letras? Isso não é estúpido, letras. Só se continuares nessa altura a chamar-lhe máquina de numerar páginas. Então é melhor continuar só a servir para numerar, não é? O quê? Páginas. Mas se desse para escrever Números? letras, E números? também, Onde? em páginas. Então, aí era questão de lhe chamar máquina para numerar páginas e escrever letras. Onde? Em páginas. Mas isso era um nome muito grande e muito estúpido. Esquece isso. Não, está bom assim como está. Sim, a numerar Páginas. Pois. Felizmente, Latham Scholes não esqueceu o projeto. Levou 5 anos até o ter pronto, mas em 1872 apresentou ao mundo a primeira máquina de escrever. A máquina acabou comprada pela empresa Remington, especialista em armas e máquinas de costura. Espera aí, a primeira máquina de escrever foi fabricada por quem era especialista em armas e máquinas de costura? Sim. Incrível esta empresa Remington, ali a suprir as necessidades dos mais variados targets
possivelmente dando aso a algumas confusões de fabrico, como vamos ver nesta bonita cena caseira. Ai, deixa-me cá costurar estas calças na minha máquina de costura nova. Vamos lá dar aqui ao pedal. Oh, querido, eu acho que esta Remington vem com defeito. Querido! Chama uma ambulância! Tenho frio! Resta explicar porque é que o teclado QWERTY existe e porque é que as teclas numa máquina não são pela ordem alfabética. Tem tudo a ver com estudos do próprio Latham Scholes sobre o uso que um ser humano dá às teclas. Um teclado que fosse A, B, C, D, E, F por aí fora faria com que as teclas mais usadas estivessem constantemente a chocar. Era esperto o homem. Olha agora. Para além de inventar um prático teclado que se repete também nos computadores, apesar de nos computadores nada chocar, ele inventou também um excelente nome para cão. QWERTY! Anda cá, menino! QWERTY! 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 Excelente nome e muito fixe para o cão de um jornalista ou de um escritor. Ou então local de castigo. Portaste muito mal, vai já para o teu QWERTY. Ou então, nos jogos das crianças, para inventar demasiada intimidade, em vez de ser o coito, era o QWERTY. É verdade. QWERTY! As traquitanas são uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões de débito que o ajudam a controlar as suas despesas, e Homes Place. Encontramos-nos lá. Wanda, adorei ver-te a costurar com uma máquina que dispara de balas. No entanto, entrei um pouco tarde porque o Vasco distraiu-me. É assim. Ele ou inventa nos diálogos, ou então distrai a colega. Mas criou-se assim um ambiente intimista, não é? Teve aquele silênciozinho antes. Sim, foi isso. E a minha ambulância?